Capítulo 286 Em quem é mais resistente? Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. O que levou An até onde ele estava hoje foi o talento, a sorte, o mais importante, o espírito de barata de nunca desistir da morte. A fé em que An acreditava era que os soldados podem ser mortos em combate, mas não devem morrer de medo. Então An se levantou, seus olhos ficaram mais aguçados e seu espírito de luta ficou mais forte. De novo. An gritou e seus olhos ficaram vermelhos. Ele limpou o sangue do canto da boca, como se nunca tivesse sido atingido antes. Ele começou a agitar sua boa estranguladora de estrelas e avançou em direção ao já mutante Fentasse Neptune. Que mutação genética mágica! An teve inúmeras fantasias antes. Se aquele que passou pela mutação genética fosse ele mesmo, então quão maravilhoso seria! Além de ter o Void End, se ele conseguisse a habilidade de voo de Keleiki, quão incrível seria simplesmente voar pelo céu! No entanto, a realidade sempre foi dura. An ainda só tem o poder de cancelar a habilidade de outras pessoas, mas ele mesmo não tem nenhum poder sofisticado, mas seu oponente, King Fentasse Neptune, tornou-se um guerreiro imbativelmente poderoso. King Fentasse Neptune também começou a se mover. Ele atacou An com uma velocidade mais rápida e um poder mais forte. Seu reflexo neural foi mais rápido que o de An, e até sua inteligência foi dotada pelo milagroso cristal escuro. Até certo ponto, King Fentasse Neptune após a mutação genética estava quase próximo do grau de um lutador perfeito. Ele quase não tinha fraqueza. Tudo o que An tinha orgulho antes, agora tudo parecia brincadeira de criança em comparação com ele, incluindo o caminho do demônio de An. Em relação ao caminho do demônio, An ainda tinha algumas dúvidas, porque ele não acreditava em deuses ou demônios. An não acreditava que os deuses fossem eternamente grandes, gloriosos e justos. Quem não tinha nenhuma escuridão dentro de seus corações? Aquelas pessoas que sempre enfatizaram o quão grandes deuses eram mais propensas a serem mentirosas. An também não acredita que os demônios sempre foram desprovidos de consciência e queriam destruir o mundo. Aqueles que se tornaram odiosos devem ter seus motivos, e além disso, até mesmo os demônios, como poderiam ainda não demonstrar a menor emoção para com sua própria família? Talvez a compreensão de 9527 sobre An fosse a mais correta. A primeira e última crença de An é na verdade uma espécie de caminho de Yao. Para amigos e familiares, An é o melhor e mais confiável. Em relação aos inimigos, An era o mais insidioso e astuto. Conteúdo patrocinado. A característica mais distintiva do caminho de Yao era sua mutabilidade e, ainda assim, An foi capaz de mostrar vividamente essa qualidade de forma extrema. Os inimigos o odeiam, os irmãos o amam, havia um An diferente nos olhos de todos. Acontece que, infelizmente, o entendimento de An sobre os 6 caminhos do vazio era apenas compreender o caminho do demônio e ele ainda não tinha ativado o caminho supremo de Yao, então, em termos de técnicas, An não conseguiu atingir o estado máximo. Depois de lutar por apenas alguns segundos com King Fentasse Neptune, An foi lançado voando novamente. Ele não pôde deixar de admitir que King Fentasse Neptune era muito poderoso agora. Ele não era mais um alienígena, mas sim uma máquina de matar. Ele usou o braço esquerdo e bloqueou o ataque de Demon Claw, e com um movimento repentino de cotovelo, ele enviou o Demon Claw voando para longe. Imediatamente depois, ele desenhou um arco no chão com o pé direito e atacou a vulnerável metade inferior do Ghost Claw e quase perdeu o equilíbrio. Então, seu ritmo passou por uma incrível mudança de frequência, seu corpo abaixou de repente e apareceu atrás das costas de An. Com um forte empurrão com apenas uma mão, ele dissimulou o movimento vazio e o caminho do demônio de An. É preciso saber que Fentasse Neptune levou apenas alguns milissegundos para fazer isso. O mais próximo que o caminho do demônio de An chegou foi a apenas alguns milímetros da cabeça de Fentasse Neptune, mas ele ainda conseguiu evitá-lo de um ângulo que An não conseguia compreender e retornou com um golpe fatal. O alto nível técnico era completamente o mesmo estado de Deus. Gensi.
Mesmo com a dupla proteção da armadura e do revestimento de energia, An ainda sentia que sua coluna estava quebrada, extremamente dolorida. Não só a técnica do Fentasse Neptune era realmente profissional, como sua força também era poderosa demais. O que pareceu ser um leve golpe com a palma da mão no corpo de An foi como se um gigante o tivesse esmagado com um martelo. Shua. An cerrou os dentes, conteve a dor sufocante enquanto seu corpo girava no ar e finalmente conseguiu pousar. Vamos! An gritou e atacou novamente. Conteúdo patrocinado. A chamada vontade de lutar era o espírito de não recuar mesmo quando se estava meio morto. Dor, fracasso, tudo isso eram desculpas dos fracos. A verdadeira alma inflexível era a louca, que não se importava com custo e resultado. No entanto, a vontade de lutar de An não fez nenhuma mudança na situação, a lacuna de força ainda era irreparável. King Fentasse Neptune era realmente muito forte e dominou An em todos os aspectos. Shua. An foi lançado voando para fora do campo de batalha novamente, mantendo uma postura firme com uma mão pressionando o chão. Só depois de algumas rodadas An já estava exausto. Ele cerrou os dentes, engoliu pesadamente e começou seu pensamento habitual. O poder de Fentasse Neptune realmente vem de uma mutação genética ou do controle do cérebro das trevas sobre ele? Superficialmente, o aumento de poder parece originar-se de uma mutação genética. O controle, o poder e o reflexo de Netuno atingiram um grau insuperável. Mas An também sentiu que talvez devesse começar pelo cérebro das trevas. Um inimigo simplesmente poderoso não é completamente impossível de lidar, mas o que é assustador é que esse inimigo poderoso também possui uma inteligência incrível. Kashin. An retirou decisivamente sua boa estranguladora de estrelas e colocou esta lâmina de 3 gumes em suas costas. Não há nenhuma arma em sua mão, apenas as luvas das trevas. Porém, ter e não ter uma arma da classe Ares ao seu lado é completamente diferente. An estava claramente em desvantagem, mas ainda assim optou por guardar sua arma? Ele é louco? Com as poderosas capacidades do atual King Fentasse Neptune, é impossível para An ser páreo para ele. Conteúdo patrocinado. De novo. Contando com o apoio de uma vontade poderosa, An atacou novamente Fentasse Neptune. Desta vez, ele não carregava a arma. Shua. Ao receber o sinal de An, Demonclaw e os outros atacaram ao mesmo tempo. Graças a esses companheiros leais que atraíram o fogo para An, se não fosse por ele, mas no mano a mano, An provavelmente já teria perdido há muito tempo. King Fentasse Neptune moveu-se com cálculos requintados, ele evitou os ataques das feras genéticas. Neste momento, toda a sua atenção estava focada em An. Depois de não ser capaz de matar An após algumas rodadas de ataques, Fentasse Neptune também ficou muito frustrado, então ele decidiu ignorar o exército de bestas genéticas primeiro e acabar com An de uma vez por todas. Os dois se moviam a uma velocidade incrível, impossível de ser capturada a olho nu, e King Fentasse Neptune era mais rápido. Ele facilmente se esquivou de todas as feras e formou uma situação cara a cara com An. Boom! King Fentasse Neptune acenou com os 2 braços, a mão direita segurando o cajado e o punho esquerdo golpeando o ombro de An. Com o cálculo do Dark Brain, Fentasse Neptune tinha certeza de que An iria se esquivar. Ele iria se esquivar com certeza, porque o poder de An era muito mais fraco que o do Rei Fentasse Neptune. Ambos os ataques chegariam ao mesmo tempo, não importando o quanto An se esquivasse, ele receberia pelo menos um golpe crítico. Com a condição atual de An, mais um golpe crítico pode muito provavelmente ser fatal. Devo dizer que o Dark Brain era extraordinariamente poderoso. Poderia aproveitar a fraqueza do inimigo e prever seu próximo movimento. Só que desta vez o Dark Brain calculou errado. An não se esquivou. Ele também atacou com ambos os punhos e lutou diretamente contra Fentasse Neptune. E o mais surpreendente foi que An também moveu a cabeça um pouco para trás e concentrou um pouco de força em seu próprio pescoço. Conteúdo patrocinado. Estrondoso.
Os punhos de An e os punhos de Fentasse Neptune se chocaram e produziram um choque violento. Originalmente, An tentaria evitar danificar o cérebro negro em batalha, porque isso é algo que ele realmente deseja tomar posse. Mas desta vez An mudou de estratégia. Ele usou o punho esquerdo e atacou diretamente o topo do bastão, que também era onde o cérebro negro estava localizado. Caixa. O cérebro negro foi quebrado imediatamente, ao mesmo tempo, um som de fratura também veio da mão esquerda de An. Ele pretendia destruir o poderoso poder computacional do Dark Brain, mesmo ao custo de um punho. No entanto, destruir o Dark Brain foi apenas o primeiro passo. Imediatamente depois, a cabeça ligeiramente levantada de An de repente caiu como um martelo. Cabeça contra cabeça. Definitivamente não é uma técnica sofisticada, mas um movimento durante as brigas de rua que vê quem é mais forte e corajoso. Bum! Fentasse Neptune nunca esperou em seu sonho que An iria dar uma cabeçada nele e, além disso, a destruição do cérebro negro fez com que ele perdesse o julgamento por um instante, então todo o seu corpo foi enviado voando diretamente. An fez isso. Se os inimigos não puderem ser derrotados com meios convencionais, ele simplesmente os derrubará com técnicas não convencionais. Uau! Essa estratégia de matar 1000 inimigos ao custo de 800 soldados próprios, na verdade, também levou An à beira do colapso, mas com o último esforço de consciência, ele abriu a boca e respirou fundo, inspirando aqueles destroçados cérebro negro. Pedaços de cristal em seu pulmão, tomando posse dele. Capítulo 287 Aurora Light Ascensão dos Senhores da Guerra. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. O rei Netuno finalmente descobriu as intenções de An. An confiou no sacrifício e na força bruta para roubar o cérebro das trevas dele. O custo foi doloroso. O custo de An foi extremamente grave. Não apenas o braço esquerdo de An foi destruído, houve um grande galo em sua cabeça, e ele também perdeu a consciência após absorver o cérebro das trevas, atingindo o chão com força ao cair. Telhado. Raposa prateada, garra fantasma, garra demoníaca, as 3 feras genéticas mais leais de An estavam enlouquecendo. An não era um guerreiro superpoderoso, mas An tinha estratégias. Mesmo que o inimigo fosse muito mais forte, ele nunca foi tão difícil como hoje. Ele realmente desmaiou no campo de batalha. Isso tudo foi culpa do rei Netuno. As bestas genéticas eram leais e simplórias. Ao testemunharem An cair no chão, eles ficaram cheios de ódio pelo rei Netuno, com seus olhos ensanguentados. Quanto às batidas de fusão genética de 5 números e as 2 aranhas estreladas de 7 olhos, embora também fossem muito leais, elas não tinham muitos sentimentos por An. Eles só eram leais a An porque ele implantou secretamente dispositivos de marionetes em seus corpos. O exército de bestas genéticas de An também sofreu graves baixas. Silver Fox, Ghost Claw e Demon Claw andavam como um aleijado. Mas Demon Claw e os outros não se importaram, o rei Netuno machucou seu mestre, ele deve pagar o preço. Conteúdo patrocinado. Rua. O exército de bestas genéticas se transformou em um estado insano nunca visto antes, começando a atacar o rei Netuno. Pensando bem, embora An tivesse sacrificado muito, ele conseguiu adquirir o cérebro das trevas. Esta foi uma grande ameaça para Netuno. O rei Netuno estava apenas com dor de cabeça. Antes ele era controlado pelo cérebro das trevas, agora que ele perdeu o controle e ele ganhou a liberdade, ele não estava acostumado. O cérebro das trevas era como um supercomputador de combate, controlando cada movimento e cada tática do rei Netuno. Agora que ele havia perdido a capacidade de calcular, era difícil para o rei Netuno se defender contra a garra fantasma e seu cerco, contando apenas com seu instinto de guerreiro para combater os ataques intensivos. Desde o início da batalha, o rei Netuno não estava em situação pior, mas neste momento crucial, An desmaiou. Se ele ainda estivesse sóbrio e pudesse controlar seu exército genético de feras, os resultados não seriam diferentes. Ninguém sabia que tipo de sofrimento o inconsciente An estava enfrentando.
Esse tipo de sofrimento não vem de feridas. Seu braço esquerdo quebrado poderia curar, o galo em sua cabeça desapareceria, esse não era o problema. A verdadeira questão foi o impacto espiritual sobre An. Esta não foi a primeira vez que injetou cristais negros em seu corpo. Nas últimas 3 vezes, isso apenas deu a An um aumento de poder. À medida que a energia escura assumia o controle, An sentiu dor. Ele deve tomar precauções. Pegando a energia escura aos poucos, tornando-a sua, absorvendo lentamente a energia. Depois que a energia escura entrou no corpo de An, ela tentou assumir o controle da cognição de An, indo em direção ao seu cérebro. Vagamente, An sentiu uma fonte de energia, tentando dominar seus bilhões de células cerebrais e a região de 0 grau. Ouviu-se uma voz maluca, dizendo a An para parar de resistir, para aceitar o pensamento da escuridão. Como isso é possível? Conteúdo patrocinado. An era conhecido por sua destemor. Ele não apenas perseverou e lutou até o fim, mas também significou que nunca desistiria. Nem mesmo se ele morrer. PHT. À medida que a energia do cérebro das trevas se aproximava mais profundamente, An agora podia ver uma imagem mais clara. Ele viu uma sombra escura, aproximando-se do frio escaldante, vestindo um casaco surrado, olhos escuros e profundos, criando uma atmosfera sombria enquanto se aproximava. Este é o Rei das Trevas? An ficou subitamente chocado. Ele podia sentir o poder dentro daquela sombra escura. De acordo com todas as lendas, ninguém jamais falou sobre a aparência do Rei das Trevas. Era diferente para cada indivíduo. A única semelhança era que o Rei das Trevas era muito poderoso. Não havia um único humano na galáxia da Via Láctea. Mesmo todos os senhores da guerra combinados ainda seriam fracos demais para ele. No final, este Rei das Trevas sem precedentes, não morreu nas mãos de humanos, mas foi morto em um cruel buraco negro. A sombra escura com um casaco surrado parou na frente de An. Seus olhos escuros encararam An. E ele usou uma voz rouca e desolada e perguntou: Você quer ganhar meus poderes? Sim. An respondeu. Você vai se arrepender disso. A sombra escura disse. An com um sorriso: Não, nunca me arrependi de nada que fiz. Por que lamentar o passado, quando você pode olhar para o futuro? PFF. A sombra escura zombou, virando-se, de costas para An, indo embora. Conteúdo patrocinado. Confie em mim, você vai se arrepender. A voz desolada ressoou. Neste momento, o reino sagrado da bruxa foi totalmente queimado. Garra fantasma, garra demoníaca e raposa prateada, eles estavam tremendo. Embora eles tenham tentado o seu melhor para proteger An, o rei Netuno eventualmente os dominou. A sorte foi que depois de perder o cérebro das trevas, o rei Netuno não calculou mais com precisão. Ele começou a atacar violentamente como uma fera. Potência, velocidade, reação, todas as 3 áreas diminuíram até certo ponto. A estratégia de An foi bem sucedida, o roubo do cérebro das trevas foi super eficaz contra o rei Netuno. Agora, sem o cérebro das trevas, o rei Netuno havia se tornado uma fera selvagem e insana. Mas, garra fantasma, garra demoníaca, raposa prateada, não eram todos feras. Sem a presença de An, Ghost Claw e os outros suportaram o ataque do rei Netuno. Embora o custo tenha sido drástico, eles ainda conseguiram resistir. Eles não deixaram o rei Netuno machucar seu mestre inconsciente, An. Morra todos vocês morrem, o rei Netuno uivou com uma voz profunda. Parecia que o efeito reverso do cérebro das trevas não era necessariamente bom para ele. À medida que ficou mais forte, ele também se perdeu. Embora o cérebro das trevas não controle mais o rei Netuno, a consciência do rei Netuno ainda não se recuperou. Demon Claw rastejou lentamente em direção ao rei Netuno. Como a besta número 1 sob o comando de An, Demon Claw era o mais forte e também foi ferido gravemente. Esse ser pouco inteligente, forte como uma rocha, enquanto ainda respirar, não desistirá.
A inteligente raposa prateada estava se sentindo desesperada neste momento. Com seus poderes, só poderia deter o rei Netuno por um tempo, mas não poderia detê-lo para sempre. Mesmo tendo perdido o cérebro das trevas, o rei Netuno ainda era um inimigo com imenso poder. Devido a estarem em combate por longos períodos de tempo, as duas aranhas estreladas de 7 olhos estavam exaustas. O exército de bestas genéticas não tinha mais a vantagem de superar em número o inimigo. De repente. Conteúdo patrocinado. Demon Claw parou de rastejar e virou a cabeça para trás, estupefato. Silver Fox, Ghost Claw também virou a cabeça divertido, vendo uma aurora subindo para o céu. Esta luz da aurora foi forjada pelo poder. Depois que um Esper excedeu um certo limite, a região cerebral de grau 0 ressoará rapidamente, causando esse fenômeno anormal único. Um guerreiro superpoderoso, com bastante trabalho duro e, se tiver sorte, testemunhará a luz da aurora acendendo uma vez na vida. Significa que a pessoa finalmente superou a natureza, libertou-se da cadeia de genes, evolutiva, sinal de avanço em direção ao nível divino. Seu nome completo era Aurora Light Ascension of Warlords. Aurora Light Ascension of Warlords apareceu apenas por um momento. Onde a aurora desapareceu, um homem se levantou. Ele soltou um suspiro profundo, como se estivesse acordando de um sonho. Ele tinha uma arma estranha na mão, com uma lâmina de 3 gumes e uma ponta dividida ali. Foi An. Depois de absorver o poder do cérebro das trevas, o sonho de An se tornou realidade e ultrapassou o nível de Senhor da Guerra com que ele sempre sonhou. Senhor da Guerra An levantou-se mais uma vez. Balançar. Com o braço esquerdo quebrado, An usou o braço direito e pegou a boa estranguladora de estrelas e apontou sua lâmina para o monstruoso rei Netuno, com frieza e sede de sangue. Você se saiu bem, agora, deixe o resto comigo. Os lábios de An se moveram ligeiramente para cima, usando uma voz de confiança e disse ao seu leal exército. Capítulo 288, No Morte o Apóstolo número 0. Conteúdo patrocinado. Tradutor, Tiras de Pepino. Editor, Jack. Embora a luz da aurora já tivesse desaparecido, ainda havia um cheiro mágico exalando do corpo de An. Sim, era um cheiro mágico, porque An havia entrado no nível de Senhor da Guerra por um caminho tortuoso. Como guerreiro, An começou com habilidades proibidas. Isto foi muito incomum. Ao entrar no nível de Senhor da Guerra hoje, ele confiou na energia escura. Então, quando entrou no nível de Senhor da Guerra e a Fênix ascendeu ao céu, ele parecia bem diferente dos outros guerreiros superpoderosos quando eles entraram no nível de Senhor da Guerra. A boa estranguladora de estrelas levantou-se mais uma vez. O sorriso de An tinha um toque demoníaco. Ele cancelou Ghost Claw e os outros, aproximando-se do próprio rei Netuno. 9257 estava certo, entrar no nível de Senhor da Guerra era muito importante para um guerreiro. An sentiu que cada célula do seu corpo estava cheia de energia. Até seu braço esquerdo quebrado estava começando a coçar. Esse foi o sinal de que o processo de cicatrização de uma fratura estava acelerado. An ficou feliz por ter escolhido o objetivo certo desde o início. Guerreiros superpoderosos não tinham atalhos, tornando-se constantemente mais fortes. Esse foi o único caminho. Como guerreiro, se um dia o poder de alguém parasse de crescer e ele não ganhasse mais níveis, isso significava que ele estava um passo mais perto da morte. O sorriso no rosto de An deixou o rei Netuno muito irritado. Ele não estava mais sendo controlado pelo cérebro das trevas neste momento, liberando a maldade em seu coração, ele rosnou como uma fera e então correu em direção a An segurando os restos do cajado. Balançar. Garra demoníaca, raposa prateada, todos respiraram frio. O rei Netuno ainda era poderoso, com velocidade chocante e força chocante, reflexos chocantes, as 3 áreas para avaliar um guerreiro, o rei Netuno superou em todas as áreas, mesmo depois de atingir o nível de Senhor da Guerra. An ainda estava muito calmo. À medida que se aproximavam, o rei Netuno ergueu seu cajado.
An de repente usou a força de sua cintura, dobrando todo o seu corpo torcido como um facão, não parecendo agradável, mas definitivamente uma postura estranha quando ele excedeu o limite do corpo e executou a esquiva da meia-lua. Embora a agilidade e os reflexos de An fossem inferiores aos do Rei Netuno, a esquiva da meia-lua foi espetacular. O espaço criado entre seu corpo foi suficiente para evitar o ataque do Rei Netuno. Depois, seu corpo em forma de lua crescente refletiu de repente, estourando para cima. Logo depois veio An com a lâmina de 3 gumes nas mãos para o contra-ataque. Bom! A lâmina cortou com precisão o pulso do Rei Netuno. De um ângulo extraordinário, cortou todos os nervos que controlavam os movimentos das mãos do Rei Netuno. A mão direita do Rei Netuno perdeu o controle instantaneamente, liberando o cajado dourado de suas mãos. A primeira vez. Até agora, esta foi a primeira vez que An conseguiu atingir o Rei Netuno. Conteúdo patrocinado. Não se baseou em reflexos, mas sim em cálculos precisos. Sem dúvida, as habilidades precisas de cálculo do cérebro das trevas foram transferidas para An. Agora não se tratava do Rei Netuno tentando ser mais esperto que An, mas de An calculando seus movimentos para derrotar o Rei Netuno. O cérebro das trevas foi o item mais exclusivo deixado pelo Rei das Trevas. Isso não apenas dá a An um aumento de poder, mas também melhora suas habilidades cognitivas. Esse aumento na inteligência foi assustador. O primeiro foi o estilo de combate do caminho do vazio. Já era uma natureza estranha e decente, depois de melhorar as velocidades de cálculo do cérebro, seus poderes cresceram exponencialmente. Os movimentos de An tornaram-se mais imprevisíveis, mais exagerados e mais complicados. Além disso, tornou-se mais útil na batalha. Ao se esquivar com uma postura estranha e deslizar para uma postura estranha para contra-atacar, deixou o inimigo muito difícil de se defender. Telhado. O Rei Netuno perdeu seu cajado e soltou um grito de loucura. Do outro ponto de vista, já que este guerreiro ultrapassou o limite do seu corpo. Depois de perder a sabedoria, ele começou a mostrar suas fraquezas. An estava certo. Poder e sabedoria eram ambos assustadores, mas no geral, a inteligência era mais crítica do que a força bruta. Um guerreiro simplório e com um corpo totalmente desenvolvido, por mais forte que seja, ainda havia uma maneira de derrotá-lo se você encontrar o caminho certo. Mas um guerreiro com força e um cérebro ainda mais avançado era quase perfeito. Porque ele estava sempre um passo à frente do inimigo. A inteligência com um corpo poderoso pode atingir o efeito de 1 mais 1 é maior que 2. Morrer. Morrer. O Rei Netuno mais uma vez correu em direção a An. Caminho do demônio. An usou o caminho do demônio para combater o ataque do Rei Netuno. Bum! Um raio negro de luz explodiu. No momento em que An se aproximou do Rei Netuno, ele se virou de repente, colocando a boa estranguladora de estrelas em suas costas. Quando seu corpo passou por cima do Rei Netuno, ele usou um ataque estilo cauda de escorpião. Conteúdo patrocinado. Cálculos precisos, equilíbrio incrível. An estava começando a implantar poderes em seu caminho do vazio. No passado, as habilidades de An não eram muito poderosas e careciam de flexibilidade. Agora que ele tinha poderes computacionais extraordinários, pode reagir em combates em alta velocidade que pareciam impossíveis e executar suas habilidades. O combate em alta velocidade era como um jato voando em alta velocidade. Mudar ou mudar de estado era algo muito difícil e perigoso de se fazer. Sem cálculos precisos e o timing perfeito, era impossível fazer isso. Não foi capaz de fazer isso porque seu cérebro calculava a cada segundo, pensando, construindo modelos de ataque em sua mente, prevendo diferentes estratégias de combate. PSSSS. O ataque estilo cauda de escorpião permitiu que a boa estranguladora estelar classe Ares de An cortasse a cintura do Rei Netuno. Ele tocou sua cintura de forma chocante e descobriu que ela estava cheia de sangue, da cintura até a coluna. An havia feito um ferimento sangrento nele. De novo. Caminho do demônio.
Estrondo. Caminho do demônio. Estrondo. Caminho do demônio. Para tirar sua vida quando você está fraco. Como funcionou da primeira vez, An estava atacando com todo o seu poder. A maré mudou. Toda vez que An usava o caminho do vazio para passar pelo rei Netuno, ele usava a lâmina de 3 gumes para deixar uma ferida recente. Os ataques de An foram preenchidos com vazio, mas ao mesmo tempo sem perder sua sabedoria, seus ataques poderiam romper qualquer coisa. Os ataques nunca podem ser combatidos se forem rápidos o suficiente. Os ataques nunca poderão ser combatidos se alguém for inteligente o suficiente. Conteúdo patrocinado. Os 6 caminhos do vazio de An podem ser descritos como demoníacos, afiados e inteligentes. A combinação desses 3 elementos. Este foi o ataque do demônio. Estava cheio de espírito demoníaco, irradiando ataques inteligentes e ágeis. Isso foi o que você tirou de mim e agora quero que seja devolvido 10 vezes. Se você não puder pagar, terá que pagar com a vida. An era muito teimoso e não perdoava facilmente os outros. Uma fatia após a outra, An tratou o rei Netuno como uma maçã, cortando-o com sua lâmina. A vantagem de An aumentou lentamente, mas no final se transformou em um golpe crítico. A lâmina entrou no pescoço do rei Netuno com um leve movimento. Rachadura. O rei Netuno das bruxas estava morto. Quando An matou o rei Netuno com seu último corte, o reino sagrado da bruxa ficou vazio. Havia apenas uma pessoa testemunhando a morte do rei Netuno, com um sorriso estranho no rosto. Ele não era uma bruxa, mas um apóstolo sombrio. Para ele, a morte do rei Netuno não era importante, a morte de seus 16 amigos também não era importante. O importante é que ele encontrou o que procurava. Abrindo o dispositivo de comunicação de longo alcance, a pessoa que estava no final ficou surpresa e perguntou, número 2, por que você está usando a linha central das bruxas? Estava tudo bem. O rei Netuno estava morto, as bruxas estão um caos. Eu sou o único na sala de controle central, ninguém vai me notar usando o canal de comunicação das bruxas. Acho que sim, nosso povo morreu. O rei Netuno também morreu, as bruxas não vão deixar a ir. Embora não tenhamos conseguido o cérebro das trevas, testemunhar a sendo morto pelas bruxas também é um resultado satisfatório. Não, pretendo impedir que isso aconteça. Por que intervir? Por que An não pode morrer? Por que An não pode morrer? Por que An tem o poder de ser uma arma humana? Conteúdo patrocinado. Mas An ainda é nosso inimigo no final das contas. Isso mesmo, eu não disse que ele não era nosso inimigo, mas número 1, você tem que lembrar, An já adquiriu 4 itens do Rei das Trevas. Mais importante ainda, ele adquiriu o cérebro das trevas hoje, então podemos ter certeza de que An já havia destruído nosso plano de recuperar armas humanas. Isso mesmo, e daí? Então estou pensando, An não só precisa viver, mas também precisamos da ajuda dele para obter os outros 3 cristais. Até então, An se tornará ainda mais poderoso, tendo energia escura completa. Nada mal, o resultado significaria que An herdou o poder da arma humana, mas podemos esperar até então e matá-lo. Então você está dizendo, propositadamente deixe An ganhar energia escura completa, e então nós o mataremos. Do corpo dele, podemos retirar a arma humana. Isso é o que estou pensando. Mas você tem que saber, originalmente tínhamos 99 irmãos. Incluindo as perdas de hoje e do passado, podemos no máximo convocar mais 81 irmãos. Depois que An ganhar energia escura completa, mesmo que todos os nossos irmãos lutem contra ele ao mesmo tempo, ainda poderemos não ser poderosos o suficiente. Eu sei, é por isso que precisamos ativar o número 0. Número 0? 0 e os apóstolos são diferentes, ele não é leal a Deus. Mas o número 0 não é muito poderoso? Ele é a versão evolutiva de nós, apóstolos. Nosso mestre utilizou todos os recursos e só conseguiu construir um número 0.
A julgar pelos poderes de An agora e pelo que ele se tornará, o número 0 é o único que pode derrotá-lo. Número 2, 0 foi criado com base nos projetos do nosso mestre. Eu sei. Ele transplantou o terceiro olho do mestre. Também estou ciente, mas número 1, nossa missão falhou. Se não ativarmos o número 0, talvez não tenhamos nenhuma pequena chance. Mas ativando o 0, ele pode trazer desastre, pode nos trair, mas também pode ser nossa única esperança, para completar esta missão gloriosa dada por nossos mestres. Tudo bem, número 2, você me convenceu. Concordo em ativar o número 0, mas ao mesmo tempo você fica com as bruxas. Certifique-se de que An sobreviverá, e todos os apóstolos precisam evacuar a Via Láctea imediatamente, para se preparar para a chegada do número 0, afinal ele tem o terceiro olho. Entendido, An não morrerá por motivos de bruxa, porque o rei Netuno já está morto. O maior comandante das bruxas agora são as bruxas mais velhas, posso controlar as mais velhas, clonei com sucesso a técnica de marionetes para o Imperador Shah. Então você tinha um plano o tempo todo, muito bom. Você está encarregado das coisas no terreno das bruxas, estarei me preparando para a ativação do número 0, por enquanto é tudo. Capítulo 289, apareceram 3 inimigos idiotas. Conteúdo patrocinado. Tradutor e editor. An deixou os territórios das bruxas sem esforço. Rumores dizem que esta foi uma decisão da Grande Conferência das Bruxas. Eles pensaram que An havia matado apenas o louco rei Netuno, e não o líder mental das bruxas originais. Se An não matou o rei Netuno, a Conferência das Bruxas o terá feito balançar. An voltou para Star City pegando um módulo de partículas. Ao chegar novamente à Dark Web, An recebeu muitos e-mails. Durante o tempo em que ele não esteve por perto, os 3 viciados e Keleik já haviam chegado com sucesso. Especialmente Keleik, ele subiu ao nível de Senhor da Guerra. As coisas boas vêm em pares. Havia 2 senhores da guerra nesta pequena terra agora. Fora isso, Veivei e Jianjia também enviaram um e-mail para An. Ele ficou feliz e simplesmente sugeriu uma reunião, convocando todas as pessoas que conhecia para participar. Todos responderam calorosamente à ideia de An. Portanto, na noite em que An retornou à Cidade das Estrelas, no grande Deceitful Star Club da cidade, An viu muitos de seus velhos amigos. An trouxe Veivei junto. Honestamente, ele cuidou particularmente bem dessa garota, porque seu superpoder era incontrolável e poderia prejudicar outras pessoas aleatoriamente. Se An não fosse buscá-la, Veivei usaria a jaqueta de couro preta um pouco simples e sexy para a reunião novamente. An acredita que toda garota deveria ter o direito de usar vestidos, o direito de se vestir lindamente. Conteúdo patrocinado. Talvez seja por compaixão, contanto que An tivesse tempo, ele sempre cuidaria melhor de Veivei. Além disso, a atitude de An melhoraria muito depois de ver Veivei em seu vestido com um sorriso no rosto e isso era uma compensação suficiente. An, espere por mim. Quando An chegou à casa de Veivei, a senhora saiu pela janela e acenou freneticamente para An. O que se seguiu foram os passos fortes de uma pessoa correndo escada abaixo, e Veivei caminhou apressadamente em direção a An. Ela não apenas usava um vestido esta noite, mas também salto alto e parecia um pouco anormal ao caminhar. Vamos. An examinou Veivei brevemente, enquanto sorria e disse, esta noite você tem que ficar perto de mim, porque agora o tamanho da minha zona de extinção é um pouco grande, então você não pode abri-la aleatoriamente. Caso contrário alguém vai me bater dolorosamente. An falou a verdade. Neste momento, ele era um esper sombrio no nível de Senhor da Guerra, capaz de controlar um raio impressionante de 100 quilômetros. O resultado da abertura aleatória do território de extinção foi muito ruim. Havia tantos campos de treinamento na cidade, tantos campos de combate. Se An abrisse o território de extinção, num raio de 100 quilômetros, milhões e milhões de espers perderiam seus superpoderes e se soubessem que An fez isso, não o deixariam ir. Portanto, An só pode usar sua zona próxima para cobrir Veivei.
Mas desta forma, Ye deveria se manter a 1 metro de An. Se ela ultrapassar essa distância, seus poderes de tempestade serão incontroláveis. Você, e Ye olhou para An com um olhar surpreso e falou com a língua presa. Você descobriu? An sorriu e disse, honestamente, não é nada especial. Vamos lá, não os faça esperar tanto tempo. Conteúdo patrocinado. An empurrou Ye para o banco de trás do Landspeder enquanto ele mesmo se sentava ao lado dela. O nível do Senhor da Guerra e o nível do Senhor da Guerra tinham uma diferença distinta. Portanto, Ye imediatamente reconheceu a surpreendente diferença de An. A primeira vez que ela conheceu An, ele ainda era um peixe pequeno, mas agora o peixe pequeno An era diferente do passado. Ye estava testemunhando seu crescimento, ela estava muito feliz por ele. Quando chegaram ao Deceitful Star Club, An e Ye caminharam juntos até o Landspeder e entraram na suíte reservada. Ye gosta do rabinho de An. Ela o seguiu o tempo todo e olhou para suas costas e ficou mais feliz, como se a conquista de An estivesse relacionada a ela. O nível do Senhor da Guerra não pode ser escondido. Originalmente, todos estavam comemorando com Kelake, mas no momento em que An apareceu, todos o cercaram. An admitiu imediatamente que havia subido ao nível de Senhor da Guerra, mas não explicou os obstáculos que encontrou e o motivo. É claro que isso foi uma coisa boa. Os três viciados riam muito, explicando tudo. An era seu discípulo não oficial, com suas conquistas até o momento eles também se sentiam orgulhosos. Quanto aos outros, eram amigos e irmãos de An, não havia necessidade de dizer mais nada. Kelake bebeu consecutivamente 3 copos grandes de álcool, resmungando constantemente sobre os irmãos e suas almas na vida após a morte que morreram em batalha, tão emocionado que ele não conseguia se controlar. A notícia chegou à terra, Long Shu e os outros também estavam bêbados. Há 3 anos, a terra ainda lutava constantemente para não ser colonizada. Todos os rostos estavam repletos de preocupação e agora, com o nascimento de 2 grandes senhores da guerra, um exército emblemático, um exército robótico, lutando pelo poder por cima. A partir de agora não é uma questão de onde as pessoas foram tratadas injustamente, já se tornou uma questão de saber se a Terra quer ou não tratar os outros injustamente ou não. Tudo isso graças a An, as 2 principais grandes forças foram criadas por An. Até mesmo Kelake foi trazido por An das bordas da galáxia. Conteúdo patrocinado. Os residentes da Terra normalmente não acreditavam em deuses, apenas acreditavam em An. Não temendo que as pessoas dissessem que An era um demônio, eles ainda estavam dispostos a acreditar freneticamente nesse demônio. An não quis usar a palavra entreter, pois era muito distante. As pessoas presentes eram em sua maioria irmãos juramentados, mas como o número era alto, havia muitos que An ainda não tinha conseguido tratar. Tudo o que ele pode fazer é tentar o seu melhor para conversar um pouco com todos que encontra e perguntar a seus irmãos como eles estão. De relance, An viu Jianjia no canto. Ela também era conhecida de An, mas como não é muito próxima dos outros, ela se escondeu em um canto bebendo sozinha. An sorriu e trouxe Ye para sentar-se ao lado de Jianjia. Parabéns, grande senhor da guerra. Jianjia parecia uma raposinha mal-humorada, olhou para An e Ye, que estava inclinado perto dele fazendo beicinho enquanto falava. Obrigado. Por que você está tão deprimido e infeliz hoje? Alguém te irritou? An perguntou um pouco educadamente. PFF, uma pessoa que ousa me irritar ainda não nasceu. Você não precisa se preocupar com meus assuntos, você deveria cuidar da irmã Vei. Veja, a pele da irmã Vei é muito bonita, você pode ver que ela nunca foi exposta ao sol, tão macia quanto a seda, ainda mais bonita que os lírios. Disse Jianjia com um pouco de ciúme. Ye não respondeu, nem ficou animada. Suspirando levemente. Ela disse, e na verdade, eu gostaria de não ter superpoderes. Isso seria o melhor. Jianjia era na verdade uma pessoa sincera. É que ela tinha um temperamento forte.
Não foi a primeira vez que ela e Eveivei se conheceram. Na verdade, durante o tempo em que An esteve fora, os dois sempre estiveram muito próximos, muitas vezes fazendo compras juntos e degustando vinho tinto. Jianjia não entendeu isso sozinha, depois de ver o quão perto Eveivei estava andando de An, como se suas sombras nunca se separassem, seu coração ficou desconfortável. Conteúdo patrocinado. Vendo Eveivei com uma expressão de dor nos olhos, Jianjia imediatamente se sentiu desconfortável em seu coração e disse rapidamente: Irmã Veivei, não leve isso a sério, só estou brincando com você. Ontem roubei uma garrafa de vinho esplêndida do estoque do meu pai, depois trago para você e podemos provar juntos? Parece bom, realmente não sei onde seu pai encontra tantas bebidas boas. Meu quarto ainda tem o toque persistente de um aroma refrescante. Da última vez, o álcool que você trouxe não foi simplesmente esplêndido, foi o melhor dos melhores. E Veivei disse. Jianjia disse alegremente com um sorriso: a irmã Veivei com certeza sabe o que faz, mas sejamos claros, seremos apenas nós dois bebendo. An não tem o direito de se juntar a nós, para ele, até o melhor vinho não se compara a uma xícara de chocolate quente. Dar a ele um pouco desse álcool seria apenas um desperdício. O clima da festa foi se animando aos poucos, mesmo aqueles que originalmente eram estranhos se aproximaram depois de alguns drinks. Num piscar de olhos, já era meia-noite. De repente, da porta principal do saguão você podia ouvir um som pesado. Não tocou, mas foi alto o suficiente para que todos ouvissem, como se fosse de propósito. Um velho vestindo uniforme militar podia ser visto. Ele tinha cabelos brancos e uma aparência severa. Balançar. O saguão principal ficou subitamente em silêncio mortal. Principalmente os três viciados e os poucos outros que também vieram do reino do esquecimento, franzindo a testa coletivamente. Parecia que eles não queriam ver esse velho militar. Ouvi dizer que vocês estavam todos aqui, então vim ver. O velho de uniforme militar olhou friamente para os três viciados e disse: antigamente, prometi a Chuli e deixei todos vocês viverem no reino do esquecimento, mas também disse, se vocês saíssem sem minha permissão, então você teria que pagar o preço. Capítulo 290 Em cima Unfen. Conteúdo patrocinado. Tradutor e editor. An finalmente percebeu que o velho de nariz adunco e uniforme militar era na verdade o inimigo que os três viciados tinham muito medo. Foi exatamente ele quem forçou inúmeras pessoas fortes a escapar para o reino do esquecimento. An deu uma olhada nele. Ele queria saber onde estava a força desse velho de uniforme militar que poderia até ameaçar a vida de tantos homens fortes da Via Láctea. Este velho é muito forte. Jianjia sussurrou no ouvido de An em um tom nunca antes ouvido. Jianjia sempre desprezava os outros, mas quando se tratava desse velho, ele parecia estar de pé. Ele é o maior mestre da Via Láctea, senhor da guerra do cume de 8 estrelas, Sima Unfen. E Veivei disse para An. Cimeira de 8 estrelas. An ficou subitamente chocado, porque a diferença entre os níveis daquela época era extremamente grande. Um senhor da guerra de nível médio geralmente possuía alguns fatores a mais que a fonte de energia possuída por um senhor da guerra júnior. Era muito difícil subir de nível. Havia um abismo intransponível entre 6 e 7 estrelas, no entanto, entre 7 e 8 estrelas havia um abismo ainda mais profundo. E o nível de Sima Unfen era de até 8 estrelas. Isso significa que algum dia no futuro ele poderá até conseguir a milagrosa 9ª estrela dourada. Com um total de 9 estrelas douradas, como um guerreiro que acabou de obter sua 7ª estrela, An não conseguia nem imaginar o quão forte seria um guerreiro de 9 estrelas. Conteúdo patrocinado. Era muito estranho que An nunca tivesse conhecimento da existência de um homem tão poderoso na Via Láctea, e também não havia boatos sobre esse homem em lugar nenhum. E também que mesmo que os três viciados não tivessem medo da morte, pareciam temer apenas Sima Unfen. Isso foi ainda mais estranho. Do outro lado, Nightwalker,
Conhecido como Poison Dignite Ruim sorriu amargamente e disse, então você quer nos matar porque deixamos o reino do esquecimento? Sima Umfen desaprovou, não, pelo menos agora não tenho nenhuma intenção de matar você. Só quero lembrá-lo de que um acordo é um acordo, você violou seu acordo comigo, então mesmo que eu não mate você agora, posso matá-lo a qualquer momento no futuro. Essas palavras foram duras, os três viciados, mesmo excepcionalmente, não o refutaram. Eles assentiram, significando que entenderam. An nem sempre se importava com os negócios dos outros, mas daquela vez era sobre três viciados, eles não eram apenas convidados de An, mas também seus professores. An se levantou, colocou um sorriso no rosto e disse, embora você tenha tido algum tipo de acordo, isso não significa que você não possa fazer uma pequena mudança nele, certo? Eles estavam aqui na camada profunda da rede escura, mas não retornaram para a Via Láctea. Por outro lado, o nosso inimigo jurado, os deuses, está a aproximar-se, precisamos de unir todos os humanos para salvar a Via Láctea desta crise. Qual foi o verdadeiro sentido de manter o acordo anterior neste ponto crítico? Eu diria que esquecemos todo o passado e nos unimos para enfrentarmos juntos a nossa maior ameaça. Depois de ouvir as palavras de An que realmente não faziam sentido, Sima Umfen deu uma olhada em An e disse em sua voz profunda, primeiro, não sei se o acordo de outras pessoas pode ser mudado, mas um acordo comigo, nunca. Em segundo lugar, os deuses não representam nenhuma ameaça aos humanos. Mesmo que todos eles venham para nossa casa como você acabou de dizer, eu também os enviarei para o inferno. An ficou surpreso, ele nunca ouviu palavras tão arrogantes. Conteúdo patrocinado. Sima Umfen era incrivelmente arrogante. Por causa dele, os deuses nem se atreveram a atacar a Via Láctea. Era nisso que ele estava pensando? Qualquer um que não conhecesse Sima Umfen ou não o conhecesse deve sentir que havia algo errado com esse velho, sob tantos olhares céticos. Sima Umfen saiu com um grupo de seus subordinados que também usavam uniforme militar, eles também deveriam ter alcançado o nível de senhor da guerra. Por causa de Sima Umfen, uma reunião tão agradável tornou-se fria e triste. Até teve que terminar mais cedo. Todos puderam ver que os três viciados e os outros convidados do Oblivion Realm estavam todos preocupados. Eles não estavam com vontade de continuar a reunião. A maioria das pessoas foi embora, os únicos que sobraram foram os melhores amigos de An, bem como amigos do Reino do Esquecimento. Nightwalker colocou um sorriso forçado no rosto e disse a An, quase esqueci de dizer que trouxe o fogo do trovão e a videira real que você precisa. Esse amigo foi bastante generoso desta vez. Ele lhe deu 1000 trovões de fogo e 20 sementes de videira real, deve ser o suficiente para você usar por um tempo. An ficou muito feliz, o fogo do trovão e a videira real eram as obras-primas de um mestre no reino do esquecimento. Não estavam à venda no mercado e não eram fáceis de conseguir. An assumiu o controle do fogo do trovão e da videira real e respondeu com alegria, por favor, transmita meu agradecimento a este mestre e, a propósito, diga-lhe que se ele precisar de ajuda, estarei ao seu serviço. Vuiun curvou os lábios e disse, há muitas pessoas que querem trabalhar para ele não precisa de mais um. Por outro lado, a razão pela qual ele lhe forneceu o fogo do trovão e a videira real estava completamente fora de nosso alcance e do seu próprio trabalho duro. Então, o que é realmente importante é que você dê o seu melhor, não desperdice o esforço daquele cara. An acenou com a cabeça pesadamente e disse, e não se preocupe, eu realmente quero conhecê-lo se houver uma chance, quero ver como ele faz esses trovões fogo e reis videiras. Conteúdo patrocinado. Patlis Oride acenou apressadamente com a mão e disse, e nem pense nisso. Ninguém mostrará sua habilidade verdadeiramente única aos outros se você não tiver um relacionamento sólido. An não respondeu. Nesse aspecto, os três viciados eram altruístas, mesmo que não tivessem um relacionamento professor-aluno estabelecido com An, eles ainda passavam suas respectivas habilidades únicas para An. Foi só por causa das habilidades únicas dos três viciados que An se tornou tão assustador. Falando nisso,
todos eles eram verdadeiros professores de An e, mais ainda, seus benfeitores. Pensando nisso, An mudou o assunto da conversa, franziu a testa e perguntou: "Há muito tempo que mantenho essa pergunta em mente, como é realmente Sima Unfen?" Três viciados e os outros amigos do Oblivion Realm suspiraram. Nightwalker disse: Sima Unfen era especial na Via Láctea. Ele se autodenominava o guarda da alma da Via Láctea. A maioria das pessoas nem sequer tem a chance de vê-lo, porque todos que o viram já estão mortos. Foi apenas nos últimos anos, o protetor Shuli sentiu uma crise na galáxia da Via Láctea, então ele implorou a Sima Unfen para não matar todos os violadores da lei na galáxia da Via Láctea. Desde então suas histórias se espalharam e agora são sendo ouvidas por outros. Antes disso, nem nós sabíamos que existia tal cara na Via Láctea até sermos pegos por ele. Ele nos deu duas opções, morrer ou ir para Shuli e ficar longe da Via Láctea. Falando nisso, não temos medo da morte. Todas as pessoas do reino do esquecimento não são, mas é diferente com Shuli. Uma vez que ele ficou de olho em nós, a morte é virtualmente tão desejável quanto ir para o céu. É por isso que não queremos mexer com ele. Não se preocupe com isso, agora que ousamos seguir o caminho dos deuses, estamos preparados para encontrá-lo aqui. Acontece que nem eu esperava que Sima Unfen realmente viesse, e ele veio tão rápido. An ainda estava intrigado com o motivo de todos aqui terem tanto medo de Sima Unfen, mas achou inapropriado interromper Nightwalker. Conteúdo patrocinado. Nightwalker contou essa história. Dizia-se que quando Sima Unfen era jovem, sua família o deixou guardar o cemitério de seus ancestrais. Os cemitérios dos fortes eram todos áreas restritas, todos os intrusos seriam mortos e o cemitério da família acima não era exceção. Um dia chegou uma nave transportando refugiados, o motor avariou e eles não tiveram outra escolha senão estacionar na órbita próxima da Terra enviando sinais de ajuda. Sima Unfen recebeu o sinal e embarcou imediatamente no navio. Ele deu-lhes alguns remédios e alimentos e depois matou metade dos refugiados, incluindo bebês em gestação. É claro que este incidente irritou sua família, porque uma abordagem tão brutal e de sangue frio era inconsistente com as instruções familiares da família acima. Foi uma má influência em sua reputação. Mas Sima Unfen insistiu que o que ele fez foi certo. Ele ajudou esses refugiados porque eles eram patéticos e os matou porque violaram a regra de ninguém se aproximar da área restrita. Sima Unfen matou todos na metade do navio que estava na área restrita. Sima Unfen tinha 20 anos quando fez isso. Desde então, todos perceberam o quão teimoso Sima Unfen era para ele. Nada é mais importante no mundo para ele do que regras. Mais tarde, quando Sima Unfen ficou um pouco mais velho e passou por muita sofisticação humana, a situação começou a melhorar um pouco. Ele começou a ser mais razoável, para que o protetor Shuli pudesse resgatar pessoas como os três viciados que violaram as regras da Via Láctea de Sima Unfen. Se fosse quando ele era jovem, isso seria totalmente impossível. Esse foi um assunto pesado. Nightwalker avisou-a em voz baixa: "Vá uma coisa que quero que você lembre. Se um dia morrermos pelas mãos de Sima Unfen, não nos vingue. Nem pense nisso, porque você absolutamente não vencerá."